Deus retira toda a amargura do nosso coração. E olha, não se engane, todo mundo tem. Todos nós temos algum tipo de amargura, algum tipo de decepção do passado, de frustração, que de alguma maneira acaba impactando nas nossas atitudes do presente, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Hoje é dia 16/6/2025, que Deus possa falar ao seu coração através dessa mensagem, dessa conversa aqui no canal. Nossa leitura, a nossa meditação vai estar no texto lá de Êxodo, capítulo 15, versículo 23, diz assim: Chegaram, pois, a Mara, mas não podiam beber da água de Mara, porque eram amargas. Por isso entoaram ali um cântico, dizendo: Árvore boa é a tua benevolência, que a entregues aos teus filhos. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou o madeiro, e o pôs sobre as águas, e as águas ficaram doces. Meus irmãos, o texto diz que Israel, o povo, eles saem do mar, atravessam, ali o Mar Vermelho, naquele episódio muito conhecido, onde até quem não lê a Bíblia conhece, esse episódio da abertura do Mar Vermelho. E eles se dirigem até o deserto após essa libertação, e ali eles enfrentam uma crise. Eles chegam num lugar após uma vitória monumental e logo tropeçam em algo tão comum, A falta de água traz a eles uma situação ali de questionamento, uma situação até de murmuração, eu diria, Então, após o êxodo, eles passam 3 dias sem água, confiando no Senhor, e aí eles chegam nesse lugar chamado Mara, e eles se deparam com as águas amargas que não podiam ali beber, a água impotável. E Mara fica no deserto de Sinai. A Bíblia vai dizer que a água era impossível, a água não deve ter cheiro, a água não deve ter cor, a água não deve ter sabor, gosto. E as águas de Mara, talvez por alguns desses 3 fatores, ou os 3, ela era impossível, ela era inviável de se beber. E esse cenário, essa situação, demonstra a fragilidade espiritual de Israel. O quanto que eles ainda não tinham alcançado maturidade, o quanto que eles ainda não tinham alcançado a intimidade com Deus. Após aquela libertação que Deus deu lá para eles no Egito, tudo que eles viram, tudo que aconteceu, eles ainda duvidavam do poder de Deus. E olha, Deus usa cenários áridos para poder nos provar, para nos aperfeiçoar e para nos mudar. Deus usa cenários áridos para revelar o seu cuidado, a sua aliança e o seu poder. E o que eu consigo notar aqui, irmãos, é a realidade da amargura. Apesar das grandes vitórias que enfrentamos, há um lugar no nosso coração chamado Mara, que foram momentos de derrota, de medo, de decepção. É natural, isso é natural. Mesmo diante de vitórias, e eles estavam vindo de um momento de vitórias, eles estavam vindo de um momento de conquistas, ali de libertação e tal. E eles murmuraram quando eles se viram diante daquele cenário de Mara. E essa é a reação típica de quem confia mais nas circunstâncias do que no Senhor. Murmuração. E quantas vezes a gente murmura, Talvez hoje, nessa manhã de segunda-feira, você esteja assim, reclamando de algo que não aconteceu. A palavra vai dizer que a atitude de Moisés foi diferente da atitude do povo. Moisés clama ao Senhor. É uma reação de fé de alguém que era um líder espiritual, de alguém que não se desesperou e ainda buscou do Senhor uma intervenção. Então essa deve ser a nossa atitude, não uma atitude de murmuração diante de uma negativa, diante de um cenário de adversidade, diante de um obstáculo, mas é dobrar os joelhos e clamar ao Senhor. E aí o Senhor revela, Deus manda eles lançar um madeiro, que foi ali um símbolo da cura das águas, uma madeira, aponta, é claro, profeticamente para Jesus na cruz. E aquela madeira, ela transforma as águas. A água de amarga se torna doce. E aquela água que era impossível de se beber, ela se torna uma água potável. Então fica muito claro ali, e o Senhor faz promessas, Ele faz uma aliança: se ouvires nenhuma das doenças, pois eu, o Senhor, sou quem te sara. Ele diz. Então Deus, Ele cura o povo, Ele cura as águas e cura o coração do povo. Porque Ele não fala só das águas, Ele fala do coração do povo.
Então, às vezes, a gente vê uma situação espinhosa, uma situação de dificuldade. Aquela situação, ela está lançando luz sobre algo que está dentro de nós. Ela lança luz sobre algo que precisa ser mudado em nós. Como eu sempre digo, queremos ver a mudança das circunstâncias, mas não queremos mudar. E Deus quer nos mudar primeiro. Reconhecer, que venhamos a reconhecer o nosso próprio Mara, sabe? Que a amargura, meu irmão, minha irmã, te impede de dar o próximo passo. É importante identificar os desertos da nossa vida e as nossas atitudes diante deles. O Moisés ali foi alguém que orou, que clamou, o Senhor foi um exemplo. Foi o único, ele destoou de todos os demais. Ele intercedeu mesmo quando tudo parecia impossível. Seco, árido, improvável. Então, quando o Senhor revela a solução, e Deus sempre revela o escape, Deus sempre revela um meio, Deus sempre traz uma solução. Estava ali a solução. Eles não sabiam que aquela seria a solução de Deus. A madeira. Um simples lenho, uma madeira. Então, às vezes, a solução de Deus está diante de você. Só que você não sabe. E aí vem o Senhor e revela, vem o Senhor e mostra, vem o Senhor e traz a luz e fala, olha, é dessa maneira que você vai agir, é isso que você vai fazer. E após o milagre, a graça de se revelando sobre aquelas águas amargas, Deus faz com eles uma promessa, Deus promete a eles, se compromete com a saúde espiritual e física deles. E a confiança deles é reativada, né? A obediência deles é reativada. Da mesma maneira Deus está fazendo na sua vida. É um processo de adversidade. Talvez hoje você esteja vivendo as águas amargas de Mara, mas Deus está te conduzindo a um milagre. Um milagre que será fruto do seu clamor. Um milagre que será fruto da sua oração, porque a murmuração dele se transformou em cântico. Deus transforma o murmúrio em melodia de gratidão. Então, a murmuração deles, eles chegaram ali murmurando e eles foram embora dali louvando. Porque alguém clamou, alguém buscou do Senhor um direcionamento, Deus revelou a solução e Deus trouxe transformação. Esse relato de Mara nos leva a enxergar que a vitória seguida de provação, a murmuração seguida de entrega, que no clamor Deus revela o tronco, Ele revela a cura, Ele revela a solução e Ele nos convida a esse avivamento espiritual. Quando aceitamos confiar, quando aceitamos orar, buscar, Ele purifica todas as águas amargas. Ele estabelece uma aliança, Ele estabelece uma mudança profunda. Aquilo que você quer que tanto mude, Ele muda. Aquilo que você quer que tanto que haja uma intervenção dele, Ele intervém, Ele faz. Agora o segredo é muito simples. Clama a Ele. Moisés deu para eles o exemplo. Vocês estão aí murmurando? Não é essa a solução. E clamou ao Senhor. E o Senhor lhe revelou o lenho. Deus só vai revelar para você a saída desse cenário depois que você clamar a Ele, pedindo socorro, pedindo a intervenção dEle sobre essa situação. Deus abençoe vocês nesse dia, nessa segunda-feira, nessa semana. Fiquem na paz, a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.